Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um podcast da Abrint. Estamos aqui no Encontro Nacional Abrint 2023. O tema é Potencializando Conexões. Eu sou o Jorge Morgado e eu tenho o prazer aqui de receber o Maurício Fernandes, que é CEO da Axiros Latam. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jorge. Obrigado a você e a Abrint por esta oportunidade e parabéns pelo evento. Estou vendo que está saindo tudo muito bem. Como eu te falei, eu queria que você falasse. A Axiros, ela está no Brasil em que cidade, em que local, em que região? Da onde é que vem essa empresa? Como foi que nasceu essa empresa? Você pode falar um pouco para a gente? Claro, com muito prazer. Olha, Jorge, a Axiros é uma empresa alemã, da Bavária, especificamente de uma região muito cercana a Munique. Nasceu em 2002. Este ano o ano passado fizemos 20 anos já no mercado. Especificamente no Brasil, a Axiros Latam existe 17 anos já, desde 2006. Nossa, então me permita fazer aqui um comentário. Então vocês acompanharam toda essa evolução do mercado de ESP, né? Desde os seus primórdios ali até o momento atual. Absolutamente, eu lembro muito a primeira vez que vi o relatório da Anatel com a quantidade de ICPs que tinha no Brasil, estou falando uns 12 anos atrás, que eram aproximadamente uns 8.000, e comparo com os 19.600 ICPs reportados pela Anatel no dezembro agora, é um crescimento impressionante. E a gente sim acompanhou. Inicialmente nasceram com parte cobre, algumas usavam, muitas delas começaram com rádio, algumas ainda com redes HFC. A gente acompanhou todo o processo. Foi legal. E para você que está assistindo, a Axiros Latam, ela é especializada em desenvolvimento de softwares que vai atender aí o protocolo TR-09, né? E isso é uma dor do provedor. Quando eu tinha operação, cara, o custo que eu tinha para mandar um técnico na casa do cliente só para trocar a senha, que às vezes eles apertavam o botãozinho, que a gente até depois teve que isolar esse botão, resetava o roteador, desconfigurava tudo, ou às vezes entregava a senha para alguém e alguém mudava essa senha e esquecia. Nossa, aí o número de chamados para esse tipo de atendimento é muito grande, e vocês têm uma solução para isso, né? Exatamente. A Axiros tem duas linhas de produtos. Uma delas é a de soluções que permitem a gestão integral do serviço e dos componentes dos dispositivos envolvidos na prestação desse serviço. Então, a gestão dos modems, seja ONTs de fibra, de cobre, de rede de cabo, qualquer tipo de componente. Os roteadores Wi-Fi que tem detrás, os extensores Wi-Fi, os set-top boxes, o telefone VoIP, qualquer dispositivo envolvido na conectividade internet, nossas soluções, o que elas fazem é ajudam na ativação do serviço, para ativar o serviço inicialmente, para automatizar integralmente o processo de ativação do serviço, ajuda em ferramentas de suporte, para, como você mencionava, para quando tem uma necessidade de alguma configuração ou reconfiguração, para que isso possa ser feito de forma remota, sem precisar enviar um técnico ao domicílio do usuário final. E também a funcionalidade de garantir que essa configuração se mantenha sempre estável no tempo, né? Nossa solução ela monitora constantemente que, por exemplo, no caso dos serviços de fibra, que são a maioria dos nossos provedores de ISPs aqui no Brasil, a maioria deles usam PPPoE. Essa configuração PPPoE tem que estar sempre presente, bem configurada no equipamento. Então é preciso checar 1, 2, 3 vezes por dia que essa configuração está correta, porque se o usuário, como você contou, ele fez a doideira de apertar esse botãozinho do Factory Reset, estragar a configuração, ela tem que voltar automaticamente, porque senão esse cliente vai ligar, vai tomar tempo no teu
call center. atendimento no teu call center e vai tomar tempo do técnico que você vai ter que mandar até a casa dele para resolver o problema. E isso tem um custo, né? A gente, para manter esse call center ali, receber aquela ligação daquele cliente, gerar a ordem de serviço e agendar isso no horário do técnico para ele se deslocar até a casa do cliente, isso é um custo imenso, né? É um custo imenso. Olha, a média do Brasil, uma ligação que um usuário faz a ISP tem um custo médio de $1 por ligação. $1, é R$5 é o custo de cada ligação que o cliente faz, porque ele toma 15, 20 minutos de alguém do teu serviço de suporte. E a média do custo do envio de um agente técnico, de um técnico de campo à casa do usuário, o médio tem um custo de $21 Olha aí, por visita. Que legal, você trouxe números que talvez o provedor nem tenha o hábito de mensurar isso, que isso é custo, né? E isso é interessante. E me fala um pouco, geralmente o provedor ele tem uma dor, e eu queria saber se vocês têm solução para isso, que é, a gente coloca o equipamento na casa do cliente, a ONU, o roteador, e muitas vezes o cliente, por algum motivo, às vezes financeiro, quando tem um momento econômico lá na cidade dele ou no estado dele ruim, ele cancela o serviço e muitas vezes não devolve esse equipamento, né? E muitos até fazem a comercialização desse equipamento. Com esse sistema que vocês têm, a gente consegue, digamos assim, travar essa comercialização de alguma forma, ou evitar que aquele roteador ele vá para alguma outra operadora e seja reutilizado? Olha, quando o serviço é cancelado, uma ação muito comum que a gente aplica nos roteadores é a desconfiguração total do equipamento, a eliminação, se cada modem, independentemente da tecnologia, se é fibra, se é cobre, se é cable, independente, ele tem interfaces WAN. Normalmente a gente desconfigura a interface WAN para conexão à internet. Isso já é uma solução muito boa, porque aquele equipamento já não vai servir para aquela outra operadora, porque ele não vai conseguir entrar a internet ali, né? Não vai trafegar dados ali. Isso não impede, ou seja, é possível recriar essa configuração WAN, é possível. Olha, mas o caso mais interessante é a maioria desses usuários que cancelam o serviço e que não devolvem o equipamento, eles levam o equipamento à casa da mãe, da prima, da namorada e tentam reutilizar o equipamento dentro da mesma empresa, só que em um domicílio diferente. Isso a gente sim tem uma funcionalidade que a gente chama de anti-roaming, que é para evitar que o dispositivo seja conectado em outro domicílio, mesmo que seja da mesma operadora, né? Então o sistema de monitoramento ele detecta que apareceu um dispositivo que pertencia a um serviço cancelado, mas apareceu numa conexão diferente. A gente gera um alarme para que a equipe técnica ali no NOC eles vejam, reapareceu este equipamento, está no domicílio do cliente XYZ. Ou seja, dá para visualizar isso através da geolocalização também? Temos sim, todas as nossas soluções de monitoramento geolocalizam os usuários, mas isso requer ajuda do CRM que cada operadora tem, né? Porque todos os CRMs têm o nome do cliente e o endereço do cliente, então a gente importa esse dado e vai fazendo os pontinhos no mapa. E ajuda, né? Nas soluções de monitoramento, tem muitos ISPs que quando eles são conscientes da importância da georreferenciação da fibra, dos splitters, dos nós de fibra, e já tem tudo isso mapeado em algum GIS, em algum sistema GIS, a gente importa toda essa informação. Para quê? Porque o NOC, a gente tem um dashboard que é o mapa da toda a região, uma região específica, e a gente pinta cada componente da infraestrutura de rede com uma bolinha, coisa de que se tem algum que tem um problema, vira vermelho e começa a brincar, alarmar, né? Alarmar,
para que o NOC que saiba que ali tem um nodo de fibra com problema, tem um splitter aí que está com problema. Não, a gente detecta sempre o ponto da falha. Se tem um corte na fibra, a gente detecta geograficamente aonde foi feito o corte. Quer dizer que vocês têm soluções para que o dono da rede consiga monitorar a rede de ponta a ponta. End-to-end, ponta Ou seja, a ponta. Se aquela fibra foi cortada, ele consegue já receber ali full time o alarme do que aconteceu em tempo real. Em tempo real. E o interessante é que a gente faz isso sem usar sondas. Aqui, inclusive, na Brint, tem alguns dos nossos concorrentes que vendem soluções similares, mas com uso de sonda. Você precisa instalar outros equipamentos para fazer isso. A gente usa os mesmos dispositivos já existentes e a gente usa artifícios, metodologias estatísticas para coletando informação de todos os equipamentos e fazendo agregações baseadas na hierarquia da estrutura de rede. É assim como a gente consegue matematicamente definir, olha, este splitter está com degradação de qualidade, este segmento de rede está com degradação, deve ter alguma umidade, algum problema. Ou se tem um corte, mediante um teste de eco de luz, ele consegue detectar, olha, o problema deve estar a 150 metros a partir deste ponto aqui. Legal, então eu consigo, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma rede, hoje no Brasil tem dois tipos de rede que a gente trabalha, né? Tem a rede que a gente chama de desbalanceada, que é o splitter desbalanceado, e a rede balanceada. Independente da rede, tu consegue fazer esse monitoramento e, digamos, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu tenho aí um exemplo de 10 splitter nessa rede. Você, através desse seu sistema, eu consigo saber qual é o padrão que esse splitter tá de sinal, e se tiver algum com sinal disfuncional, é detectado e alarmado nesse sistema. É alarmado no ponto mais provável de falha. Nossa, o legal. Ponto mais provável de falha. Por quê? Que a gente, no caso dos splitters, a gente lê potência TXRX das duas pontas, desde a OLT e desde a mesma ONT. As ONTs, isso nem todo ISP sabe. Tudo, o 80% das funcionalidades que tem uma sonda já estão dentro da ONT. Ah, legal. Então ele não precisa de um equipamento extra para poder ele fazer esse monitoramento. Ou seja, utilizando os recursos que já existem nos próprios equipamentos da rede dele, com a solução de vocês, ele consegue fazer esse monitoramento de ponta a ponta. Exatamente, é isso mesmo. Nossa, isso é maravilhoso. Olha, temos um cliente, ele não está aqui no Brasil, ele está em 9 países de Latinoamérica, é o Grupo Mili. Eles compraram uma solução totalmente completa e o que mais adoro é o técnico de campo. Ele tem um aplicativo, tá? Ele recebe a instrução de ir a revisar um segmento de um cabo. Ele abre o mapa do nosso aplicativo e ele vai guiando para onde ele tem que ir, até se parar exatamente em cima da onde o cabo está com problema. Então, se está na terra, ele faz o buraquinho aí para ver o que aconteceu. Se está no ar, ele já sobe o poste para ver qual que é o problema. Poxa, isso é legal demais. Então ele vai ter... Cara, eu não tinha isso na minha época, sabia? Sabe como é que era feito? Acontecia os problemas, a gente sabia que aquela rota parou. A gente se baseava ali mais ou menos qual era o bairro que parou, quais são os clientes que está abrangendo. E a gente ia fazer isso manualmente. Aí os meninos tinham que pegar, passar na rota toda, olhar a fibra para saber se está tendo algum corte. Muitos desses problemas visíveis, porque às vezes podia ser um acidente de carro que bateu no poste, quebrou, e aí era logo visível. Mas tem outros que às vezes eram um cortinho de nada. Vamos supor que aconteceu alguma coisa lá. Vamos dar um exemplo básico. Um morador da rua foi inventar de podar a árvore e lá uma lâmina cortou a fibra. Meu amigo, isso para encontrar isso aí, onde era uma dor de cabeça, entendeu? Então essa solução de vocês é maravilhosa. Ela já te fala. Então, é por isso,
um indicador que eu gosto muito de recalcular para cada cliente que a gente trabalha é o ROI, em quanto tempo ele recupera a inversão que faz quando ele compra nosso sistema. Não achei cliente nosso que não recupere o investimento em mais de 8 meses. Nossa, em 8 meses eles recuperam isso todo. é ótimo e é um ROI bem baixo, porque... Baixo, 8 meses, menos olha, de um ano já. Você tendo tudo isso automatizado, né, que eu acho que é uma conscientização do provedor, ele aproveitar que existem sistemas como o de vocês, que para mim é uma novidade, eu não conhecia, e eu sou muito sincero, e fico feliz de estar sabendo que existe, porque isso ajuda a diminuir custo, isso ajuda realmente a gente a atingir, que é o nosso principal objetivo, né? Fidelizar o cliente, fazer com que o cliente ele contrate o nosso serviço e ele sinta que tem um diferencial, né? E para a equipe que está no NOC, isso é uma maravilha, porque tanto para a equipe do NOC, para a equipe de campo, vai facilitar a gente trabalhar aí o que a gente chama de uptime, né? Tentar deixar a rede, digamos, com uptime mais próximo dos 100%, que é o que está sendo exigido hoje. A gente falava em 99,9%. 59. Agora eu acho que é 100%. O cliente quer 100%. Então, para mim, é muito interessante, e eu tenho certeza que o provedor que está nos assistindo, né, vai poder saber que a Axirus Latam ela tem essas soluções e outras soluções. Temos muitas outras, temos uma de otimização Wi-Fi, por exemplo, que também é muito valiosa. Hoje em dia, o 90% dos usuários se conectam à internet via Wi-Fi. E é muito comum que o usuário tenha o sentimento de que ele não está tendo a capacidade, a banda total que ele comprou. É muito comum essa reclamação: eu comprei 100 megas de você, estou fazendo teste aqui, está dando 50, você está me enganando. E não, ele tem um serviço configurado, mas ele tem poluição no espectro Wi-Fi. Então a gente também tem uma solução que faz constantemente a avaliação de todo o espectro Wi-Fi na casa do usuário para otimizar a configuração do seu modem, para que esse usuário tenha a máxima experiência possível quando faz sua conexão Wi-Fi. Esse é um diferencial muito importante das soluções da Axirus, que nossas soluções elas estão constantemente fazendo com que a experiência da conexão Wi-Fi dos usuários seja a melhor possível. Maurício, é um prazer estar conversando com você. Eu sei que você tem muitas soluções e eu espero que esse mercado consiga evoluir cada vez mais com a ajuda de vocês, né? A gente fala que é um trabalho feito, né, dos provedores com os seus parceiros, e eu tenho certeza que vocês estão contribuindo para esse crescimento dos ISPs no Brasil, e minha gratidão e obrigado por você ter vindo aqui compartilhar os seus conhecimentos com a gente, tá bom? Muito Seja obrigado, bem-vindo. Muito obrigado para você, o espaço, e obrigado ao pessoal que está assistindo a gente. E até a próxima oportunidade. Até a próxima, obrigado.